juízo investigativo. Os adventistas acreditam que em 1844 Jesus Cristo entrou no santuário celeste para terminar a obra de expiação pelos pecados. Eles acreditam que desde 1844 Jesus está examinando nos livros os nossos pecados. Para eles, Jesus começou a dar fim aos nossos pecados em 1844, com o juízo investigativo. Mas para nós cristãos, Jesus Cristo não está no santuário celeste e nem está investigando pecado de ninguém. Ele está aonde a Bíblia diz que ele está. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos diz: o qual subiu ao céu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Veja que a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus e não no santuário celeste. E diz que ele está intercedendo por nós e não investigando os nossos pecados. Satanás como participante da obra da salvação. A Bíblia diz em Levítico 16, do versículo 8 ao 10, que o sumo sacerdote Arão apresentaria ao Senhor 2 bodes. Um seria para a expiação dos pecados, aquele que iria morrer, ser sacrificado pelos pecados. E o outro bode seria para a expiação de levar os nossos pecados para longe. Observe que são 2 bodes. Um é morto pelos pecados, o outro é levado para fora da cidade e solto para levar os nossos pecados. A Bíblia declara que Jesus Cristo é a representação dos 2 bodes. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados e Jesus também levou sobre si as nossas iniquidades. Mas os adventistas do 7º dia vão dizer que o segundo bode é Satanás. Eles declaram e ensinam que Satanás é quem vai levar sobre ele os nossos pecados. Isto é uma heresia, abominação e afronta a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: ele, Jesus Cristo, levou pessoalmente todos os nossos pecados através do seu próprio corpo. Não é Satanás que levará os nossos pecados, mas foi Jesus quem os levou na cruz do Calvário e morreu por nossos pecados. O juízo investigativo ensina que Jesus Cristo não concluiu a sua obra de salvação na cruz do Calvário. Está dizendo que Jesus não terminou a sua obra de expiação pelos pecados na cruz do Calvário. Mas em João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, ele brada dizendo: está consumado. Ele usa a palavra grega tetelestai, que significa está pago, está feito, terminou, acabou, foi concluído. Esta é Ellen G. White, a profetisa dos adventistas do 7º dia.
Também é conhecida como o Espírito de Profecia. A Revista Adventista de 1984 diz que a profetisa Ellen G. White é comparada aos profetas e aos discípulos, e que os seus livros e ensinamentos são tão inspirados quanto a Bíblia Sagrada. No livro Primeiros Escritos, na página 258 de Ellen G. White, ela diz que o destino das almas depende de como as pessoas receberiam os seus ensinamentos. Os adventistas do sétimo dia tratam os livros da Ellen G. White da mesma maneira que tratam a Bíblia Sagrada. Um dos líderes da Igreja Adventista do sétimo dia, chamado de Leandro Quadros, disse que aqueles que não lerem os livros da Ellen G. White já estão com os pés no inferno. Ler os livros da Sra. Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da Sra. Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação somente em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não são os livros da Ellen G. White que nos levam ou que nos ajudam a ter vida eterna. Somente através das Escrituras. Ellen White é uma falsa profetisa, levando muitos para a perdição. A única igreja verdadeira. Os adventistas declaram que a Igreja Adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira. Eles acreditam ser os remanescentes de Deus. Ellen G. White diz no livro Adventista do sétimo dia, Renunciando, que todas as denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonados por Deus. Eles nos chamam de filhos da Babilônia ou filhos da Igreja Católica. Os membros da Igreja Adventista do sétimo dia são ensinados e instruídos a evangelizar, ganhar almas dentro das outras igrejas, porque para eles, só eles são salvos e todas as outras igrejas estão perdidas. Tudo isso porque Ellen G. White ensinou para eles que o sábado importa em salvação eterna. Se não servirmos a Deus com o sábado, não podemos ser salvos. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 16,